Eu queria ler 3 textos com vocês. Está em Isaías 6, depois de Mateus 13, 1 Reis. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Esse é o ponto de partida da nossa vida. É enxergar Deus sentado num alto e sublime trono. Ninguém pode com o nosso Deus. Deus não perde nenhuma batalha que Ele se envolve. Ele nunca perde. Ele sempre tem a última palavra. Ele sempre é fiel, Ele sempre é perfeito. E Ele vai levar a bom termo tudo o que Ele planejou. Quer a gente goste ou não goste, ou entre, Ele vai fazer. E o convite de Deus para nós é, amém, junte-se ao exército celestial, amém. Aqueles, o clarim que chama o crente, soa os 4 cantos da terra, curando corações. Amém, rendidos a Deus. E ele tem a visão do templo e da glória de Deus. Anjos, querubins, serafins, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E Ele é o Senhor dos exércitos. E é interessante e é impressionante como a Bíblia, ela mescla essa realidade da santidade de Deus com, menciona exército. Você acha que santidade é a arpinha, né? E o anjinho santo. A santidade do Senhor é a força do Senhor. É porque Ele é diferente, Ele está numa outra categoria. Ele não é igual nós somos. Ele é santo, Ele está numa categoria superior. E essa é a força. Existe uma força sobrenatural que Deus exala. Amém. Agindo eu, quem impedirá? Eu falo, o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E diante dessa visão, o profeta diz: ai de mim, amém. Ai de mim. E essa é a visão que nós temos que ter. E ele diz assim: eu sou homem de lábios impuros. A nossa vida se expressa com o que sai da nossa boca. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tirara do altar. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Ela tocou a boca, os lábios, e ao purificar os lábios, eu disse: eu estou tocando o coração, estou tirando a iniquidade. E perdoado foi o teu pecado. E aí, ele ouve a seguinte voz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha os olhos, para que não vejam com os olhos e não venham a ver com os olhos, a ouvir com o coração e a entender com o coração, e se convertam e sejam salvos. Então, olha a missão de Isaías. Vai agora, prega num povo iníquo, mas eles não vão ouvir. Essa é a missão dele.
Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o toco. Então, olha o que ele está dizendo. Ainda, e o contexto dessa visão, esse é o começo do ministério de Isaías. O rei Uzias foi um rei próspero, e o reinado de Uzias foi um daqueles reinados dizem os comentaristas disso, comentários, nas referências que eu olhei, durou mais ou menos meio século, 50 anos de prosperidade e bênção na nação. E no final do governo dele, é como se no final dos impérios, quase que sempre acontece assim, algo catastrófico acontece. Amém. O povo abandona Deus, tudo vai... E nesse momento que o rei Uzias morre, é nessa hora que Isaías tem a visão. E ele diz o seguinte, o contexto é, eu habito num povo iníquo de iniquidade. Então, um rei, então olha o cenário. Um cenário abençoado, próspero, chegando numa situação onde você vê iniquidade a todos os lados. Nesse momento, Deus chama Isaías. Ele diz, primeira coisa, lembra, ele era parte do contexto. Eu preciso ser transformado. E é importante, meu irmão, minha irmã, para Deus, e você lê em Tiago, se você controla a tua boca, você controla toda a tua vida. Importante, Deus procura pessoas que proclamem o reino de Deus. É assim que as coisas avançam. Essa é a razão, porque murmuração é o que sai da nossa boca. É sério, o Senhor põe um guarda na porta dos meus lábios, vigia a porta dos meus lábios. Porque Deus é o sumo sacerdote, Jesus Cristo está sentado no trono, Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, qualquer lugar de eficiência do reino de Deus que nós vamos ter, nós vamos precisar ser tocados pela verdade do Evangelho. Deus vai purificar a nossa iniquidade. E no meio da pressão, lembra? No meio da iniquidade, Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, esse tempo de pressão, de anticristo, anti-Deus, anti-tudo, ele encontra um homem que diz, quem vai ministrar e quem vai falar a verdade do reino nesse contexto. E Isaías diz, amém. Só que Deus alerta Isaías e diz o seguinte, só para te avisar, ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir. Nessa manhã, a minha ideia se nós lembrarmos um pouco das últimas coisas que Deus tem nos dito, quando se lembra do topo, os 5%, amém? Aquela diferença dos 95% da maioria, amém? E você operar com a maioria ou você vai operar, amém? Se você quiser resultados diferentes, você vai ter que agir diferente da maioria. Você constrói sobre a rocha, pratica sobre a rocha. Tem uma prática. Você aprende, então eu estou levantando alguns pontos. Aprendeu a obediência, cresceu em sabedoria e viu a graça de Deus operando. A prática do Evangelho, ou a sabedoria, o entendimento que nós lemos, a inteligência dos mandamentos de Deus, que você precisa entender, processar as coisas do reino de Deus para poder agir. Primeiro amor, primeiras obras, voltar à prática das primeiras obras. Caráter. Eu me lembro que em alguns domingos desses nós estávamos falando de Coríntios, que diz assim, aperfeiçoando a nossa santidade, diante de tais promessas que estão diante de nós, nós precisamos mais do que nunca aperfeiçoar a nossa santidade, tanto da carne quanto do espírito, para poder operar com Deus nesse momento. Uma vida consagrada a Deus. E aí nós terminamos, eu acho que,
Não é que eu fiz isso de propósito, é como Deus tem nos trazido ultimamente. E nós chegamos naquele ponto, domingo passado, onde o cenário do tempo do fim é esse: é encontrar a fé na terra. O amor se esfriará de quase todos. E aí nós somos desafiados a manter a fé, a esperança, o amor, a nossa esperança em Deus, sempre em Deus, é a nossa fé e o nosso amor, que é uma energia, que é o que nos sustenta nessa hora. Amém? É vida de Deus em nós. Amém? Então, o que você tem nessa visão, essa história de Isaías, e nessa semana, meditando nesses assuntos todos, Deus colocou na minha mão um artigo escrito em 1937. Só isso, eu falei para Deus, é impressionante como Deus opera. Alguém escreveu um artigo em 1937, e depois eu olhando tudo, essa recapitulação que a gente fez, olhando o que essa pessoa escreve, tão atual, ele faz um comentário, alguns comentários sobre esse livro de Isaías, esse contexto específico, e a lógica que nós estamos vivendo. Então, eu vou citar algumas partes desse artigo nessa manhã, e para tentar dar um contexto, amém? E diante de tudo que nós já temos visto. Em algum momento ou outro, todos nós nos sentimos nessa batalha de avançar o reino de Deus e de ver as coisas, amém, funcionarem e moverem e verem o reino de Deus e prosperando ao nosso redor. Em algum momento a nossa força pode desanimar, amém, olhando o tamanho da maldade e da iniquidade e do que nós estamos vendo diante de nós. Amém. E uma das coisas um dos objetivos que eu creio de Deus para nós nesse dia, é que nós precisamos entender a lógica de Deus e, ao mesmo tempo, nós precisamos ser encorajados. Tem algo divino de Deus nessa hora que nós precisamos nutrir, amém, e fortalecer nessa hora. Então, quando Isaías pergunta para Deus, qual é o sentido de eu pregar o Evangelho, se a gente já sabe que o povo não vai ouvir? E aí a resposta de Deus é: tu ainda não entendeu o ponto. A minha visão e o objetivo da pregação do Evangelho é atingir o remanescente. É fortalecer o remanescente, é fortalecer aqueles que não se dobraram os joelhos diante de Baal, nem beijaram o céu. Esse é o objetivo da pregação do Evangelho. Você sempre vai ter, e essa é uma das coisas que eu gostaria de expor um pouco para você. No afã e no desejo, no ímpeto de resolver os problemas da terra, nós já achamos que a lógica do ser humano é passar para as massas e tentar pregar o Evangelho para que o mundo todo, amém, a população toda, amém, o povo todo. E Deus diz assim: não, o povo não vai ouvir, porque o povo é fraco de mente e fraco de atitude. Eu estou procurando alguém que ouça, entenda e faça a minha vontade. E em toda a história das civilizações que nós vimos, na história da Terra, todas as nações que enfrentaram algum tipo de prosperidade, você ia achar um grupo desconhecido que sustentava a nação porque temia Deus e vivia as coisas de Deus. Amém? Qualquer pessoa, e os historiadores fazem isso, o que aconteceu na época
grande prosperidade da nação tal e nação lá. Eles sempre identificam, tem alguém aqui que sustenta, eles chamam isso de um substrato, ele tem uma essência que diz assim, que vive e sustenta aquela civilização. Então, quando Deus comissiona Isaías, Deus está de olho nesse remanescente. Ele está dizendo, nesse caso, ele está dizendo, o povo foi além da conta, eles não vão ouvir. Mas eu quero que tu invista, ele disse assim, prega, nutre, alimenta o remanescente. E é interessante como quando Jesus veio aqui, e Jesus faz menção, e eu queria ler então Mateus 13, Jesus faz menção a esse texto. Todos nós sabemos essa parábola, a parábola do semeador. Eu não vou falar sobre a parábola do semeador, mas sobre o comentário dos discípulos, que disseram, por que lhe falas por parábolas? Os discípulos perguntando para Jesus. E Jesus diz assim, para que o povo não entenda. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Jesus respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso fala por parábolas. Porque vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Então ele faz referência a Isaías. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele está referindo-se a Isaías. É a profecia que ele falou. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E aí ele segue, explicando a parábola, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E aí ele segue, explicando a parábola para os discípulos, dizendo assim, aqueles que ouvem e compreendem, é o alvo que Jesus tinha. Jesus tem um alvo, ele tem aqui, ele está atrás, a pregação dele está atrás daqueles que vão ouvir e vão entender. Então, quando nós falamos nesses últimos tempos e domingos, quando Davi diz, Senhor, dá-me a inteligência dos teus mandamentos. É uma das coisas importantes, nós entendemos o que está acontecendo nessa hora e como Deus está operando nessa hora. Isso se chama inteligência, você compreende. Você precisa entender, e meus irmãos, nós precisamos da inteligência. Você olha o texto de Isaías, ele diz assim, eu vou falar para esse povo. Deus, você imagina a visão que Isaías teve da glória de Deus, ele diz, toca os meus lábios, porque eu habito no meio de um povo iníquo, corrupto. Algo aconteceu no final do reinado de Uzias, que a coisa desandou. O povo foi para tudo que é lado, adorando outros deuses, foram atrás de outras coisas, abandonaram a Deus. E aí, nesse momento, Isaías, que era parte desse povo, e ele mesmo reconheceu, eu sou iníquo de lábios, e eu habito nesse povo. E ele diz assim, eu sei, mas aí
Deus toca na vida, transforma essa voz, esses lábios, sabe? Onde agora, no lugar onde existe iniquidade, existe alguém que vai falar a verdade de Deus. Então, essa é a comissão. Você vai invadir as massas, o povo, a nação toda. Então, você imagina o profeta Isaías, não tinha templo, não tinha púlpito, mas ele ia para o meio da rua, ele ia para as praças, ele falava, assim diz o Senhor, Deus faz isso, e ele pregava a verdade do Evangelho, sem aguar o que Deus estava dizendo. E o que Deus estava dizendo? Essa pregação não vai fazer nenhum efeito na vida da maioria das pessoas. Mas no final do capítulo ele diz, mas tem um remanescente, tem um toco, que quando essa árvore foi destroçada, ela vai nascer de novo. E que no fundo, o comentário e a interpretação de Deus ministra para esse toco. Mantém esse toco cheio de verdor, vida, visão, porque nesse cenário, esse remanescente tende a desanimar diante da pressão, que é o que nós vemos. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. O amor se esfriará, a iniquidade, pressão de todos os lados. E Deus diz, eu preciso desse remanescente seja encorajado. E essa é a tua missão. A tua missão, você vai pregar publicamente, mas o alvo, os únicos que vão ouvir, são essas pessoas, que tu não sabe nem quem são. Eles estão aí no meio do povo, tu não sabe quem eles são. Ninguém sabe quem é o remanescente. Não sabe quem é o remanescente. E o erro da pregação do Evangelho é quando você direciona naturalmente para grupos de pessoas que você quer atrair as pessoas e a apreciação e o ok e a resposta das pessoas e você esquece a missão, você está pregando a verdade do Evangelho para um povo, um remanescente, que provavelmente você nem está vendo quem são, quantos são e onde eles estão e o que eles estão fazendo. Remanescente, ou a resistência, ou aqueles que não se dobraram os joelhos, são aqueles que estão espalhados no meio da sociedade e que sustentam uma sociedade. E que estão sendo forjados e que passam por situações de quedas e levantas e destruição e tudo mais, e eles estão de pé sustentando as coisas que reconstroem. E no caso de Isaías, ele estava dizendo assim, essas pessoas vão reconstruir quando eu lidar com essa nação, essas pessoas é que vão reconstruir essa nação. Então, qual é a missão de Isaías? Prega o Evangelho, amém. Vai até direciona o teu foco para esse nível. Não olha para esse nível. Porque se você olhar para esse nível, você vai aguar a minha mensagem. Porque você vai querer o ok de uma pessoa que não quer ouvir o Evangelho. E essa é a razão. Porque se você quiser escrever um livro que atenda às massas, você vai ter que ajustar o acesso à capacidade intelectual do leitor e ao caráter do leitor. Aí você atende às massas. Se você quiser pregar o Evangelho, se você quiser uma escola que tem um monte de gente, você diminui o padrão. E aí você enche a escola. A função profética da igreja é falar a verdade do Evangelho, independentemente se o ouvinte está ouvindo ou não está ouvindo, porque a verdade do Evangelho, Deus tem um objetivo. Ele tem o objetivo de atingir os discípulos. Ele tem o objetivo de atingir um remanescente. Ele tem o objetivo de atender essa população que está infiltrada numa sociedade, que ama a Deus, que honra a Deus e que vai fazer tudo o que for necessário, mas jamais vai se prostrar diante de Baal. Mas não necessariamente você sabe quem ele é. Amém.
Amém? Então, quando Jesus entra em cena, ele faz a referência exatamente a essa. Eu vou pregar um evangelho. É como se Jesus viesse até e dizer, eu sou o verbo de Deus, eu estou pregando algo, e estou representando algo. Mas as massas não vão entender. Eu vou ajudar, eu vou curar, eu vou suprir, eu vou alimentar. Mas o meu foco, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, qual é o desafio que nós vemos hoje? Num cenário de iniquidade, de caos e de desânimo e de o mal, a Bíblia fala nos últimos tempos, o mal está prosperando e o mal está avançando. O desafio que nós temos é pregar no nível que atenda a carência das pessoas de imediato. Amém. Só que as pessoas, se você aguar o evangelho e jogar aqui embaixo e baixar o padrão do reino, e dizer, não, tá, tudo bem, pode ser assim, não precisa isso, você pode fazer qualquer negócio, você não vai atingir o povo, porque o povo já está com o coração endurecido, e o remanescente vai virar a cara, ele vai cheirar a coisa assim. Essa é uma pessoa que corrompeu o evangelho, e essa pessoa não vai querer ouvir essa palavra. O remanescente cheira corrupção, ele cheira truques para atender as massas. O remanescente, ele cheira quando alguém está pregando a verdade do evangelho e ele mexe com o coração, porque você é alguém. Os discípulos foram desafiados e disseram, vocês querem ir adiante? E os discípulos disseram, para onde nós vamos? O nosso coração testifica onde nós vamos. Amém. Então, o que acontece? Existe um remanescente que não está preocupado com a maioria. Ele não está preocupado com moda, ele não está preocupado com nada. Ele tem algo, ele tem um encontro com Deus, ele sabe a missão porque está na terra. E ele quer ouvir a verdade do evangelho para essa hora. É isso que ele quer. Amém. E essa é a função do púlpito. Você mira lá em cima. Você mira sempre. O remanescente sempre quer o melhor do pregador. Sempre ele quer o melhor. O que ele tem para oferecer? Ele não precisa, mas ele cheira. Amém? É uma das coisas interessantes. Você cheira a verdade, você cheira a manipulação, você cheira truques, você cheira que você baixou um pouquinho o teu padrão para atingir certo grupo de pessoas. Ele cheira isso. E o remanescente precisa ser fortalecido, encorajado, sustentado, levantado nessa hora, para dizer assim, amém. Porque é o remanescente, ou é a resistência, ou são os discípulos que sustentam uma sociedade. E é onde Deus está procurando, amém. Deus está procurando esses. Então é muito interessante, o outro texto que nós vemos o texto de Elias, o contexto da história de Elias é o mesmo. Você tinha o reino de Jezabel e Acabe. Meu irmão, amém. Um sozinho já era uma calamidade. Dois juntos, amém. É a soma do caos, amém. Reinando em Israel, sendo, amém, diante de Deus, matando os profetas, aniquilando com tudo, debochando das coisas de Deus, fazendo, amém, fazendo e acontecendo. O povo, amém, forçando de tal maneira ao povo dizer assim, Deus, amém, largando Deus de lado e voltando. O que acontece? A pressão, você tira os olhos de Deus e começa a se envolver com as coisas do mundo. E aí Elias é levantado e ele tem aquele momento, né? Tu vai matar os profetas de Deus, nós vamos matar os teus, então. Desafio os profetas. E foi aquela história, te encontro na saída, né? Famosa história. Aí os profetas de Baal vieram com tudo, tu oferece a Deus, se ele responder, nós vamos decidir quem é Deus aqui. Amém? Pessoal, e nós estamos falando do povo de Deus. Nós não estamos falando de um povo pagão, nós estamos falando de um povo de Deus, que se voltou contra Deus e estava adorando Baal.
Nós não estamos falando de pessoas do mundo que se infiltraram, nós estamos falando de uma nação que se corrompeu. E aí, então, quem é Deus, você é Deus. Josué disse para o povo, vocês escolhem a quem vocês vão servir, mas você não pode servir os dois. E aí o que aconteceu? Eles fizeram todo aquela show e houve uma matança. Amém? Deus respondeu com fogo, na hora do sacrifício. Deus se moveu. Amém? Glorioso tema. 1 Reis, amém? Se você quiser. Esse é o meu último texto e depois a gente fazer alguns comentários mais. É um pouquinho do contexto da história, do coração de Deus, como Deus enxerga algumas coisas. A seca veio. Por que veio seca? Porque o povo abandonou a Deus. O povo abandonou Deus. Aí veio o caos. Aí deu espaço, deu um vácuo. Entrou. O que entrou? Entrou Acabe, Jezabel. Tomaram conta. Um vácuo. Deus encontra um homem, Elias. Lembra que é nesse contexto que ele faz o azeite multiplicar, ele atende lá. A Bíblia Jesus faz menção, não havia ninguém que tinha fé em Israel. Elias teve que fazer um milagre fora de Israel. O povo existia iniquidade, perderam a fé em Deus. Aí Elias se apresenta diante de Acabe. Ele diz assim, ele encontra um profeta, Elias diz para Obadias, se não me engano, ele diz assim, vai. Acabe estava nervoso, porque caos, seca, problema. Procura o profeta. Né? Aí mandou Obadias achar o profeta. Aí ele encontra Elias, e Obadias e Elias se falam e diz assim, avisa lá o Acabe, o Elias manda avisar. Avisa o Acabe que eu estou indo lá, nós queremos conversar. Aí o Obadias diz, não faz isso, porque eu escondi um monte de profetas nas covas, nos lugares, e se eu disser que eu te achei, amém, eu que estou, amém. A minha o pescoço que está em jogo. Você vê o estado de coisas? Onde o mal toma conta. E os próprios profetas e os sacerdotes, amém, corrompidos ou com medo. Aí Elias diz, não, ninguém vai morrer. Eu vou falar com Acabe. E aí quando ele se apresenta a Acabe, ele diz assim, daqui tal tempo a chuva vai vir e Deus vai restaurar. E é a história que a gente vê. E depois tem aquele encontro com os profetas de Baal, no Monte Carmelo, e depois então vem o... E aí, nessa história do encontro de Acabe com Elias, ele apresenta essa chance de fazer, nós vamos fazer Olha o que diz assim no versículo 18. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a casa de Israel. E ele está falando com Acabe. Mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns, ou seja, você está dizendo do povo de Deus, abriu mão de Deus e começou a seguir Baal. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Ele deu toda aquela coisa e aí Elias faz aquele anúncio, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal é, seguiu. Amém. Não fica, amém. Você segue a Deus ou segue a Baal. E aí vamos dizer, então vamos ver quem é que é Deus. E aí a história mostra, Deus responde com fogo do céu, versículo 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água. E vendo todo o povo, caiu com o rosto de terra e diz, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse povo que fica de um lado para o outro. Amém? Aí ele viu esse evento glorioso, o Senhor é Deus. Mas Deus olha e ele sabe que esse povo honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele sabe disso. Aí Elias diz, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias fez descer e matou todos eles. Aí vem o evento da chuva, ele se posiciona, chuva vem. E aí versículo 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a todos os profetas à espada.
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias: façam-me os deuses, como eles aprover, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Então ele anuncia: eu vou atrás de ti agora. Ok? E aí você sabe a história que Elias foge. Elias foge para o deserto para salvar a sua vida. E uma das coisas que eu não queria falar nesse momento é que as Escrituras têm... Você pode usar certos textos para várias coisas. Uma das coisas que você aprende nesse texto é que Elias estava depressivo, chorão, pedindo, não quero mais viver. Né? Porque Jezabel veio em cima e disse que queria matar ele. Todas essas coisas... E uma das coisas que nós precisamos cuidar, e nós precisamos cuidar como nunca, como nós manejamos a palavra de Deus. Como você interpreta, porque nós temos essa tendência de pegar certas coisas que ficam bons. Amém. E Deus, uma das coisas que Deus vai fazer e está fazendo na nossa vida é o seguinte: Ele não quer nada que não atentamente ouçam, falem e preguem a verdade do Evangelho. Porque parte da verdade que é pregada muitas vezes é para aliviar a pressão. Só que é exatamente o alívio da pregação é que trouxe as nações e traz as nações para onde nós estamos. Amém. Então, os profetas de Deus, eles se levantam para falar o que Deus quer que seja falado. E aí ele encontra, então, o anjo, ele segue nessa jornada, e eu queria só citar versículo 9, então, se você puder. Ali entrou numa caverna, no monte de Deus. E eis que veio a palavra do Senhor e disse: o que tu fazes aqui, Elias? E a resposta de Elias é a seguinte: eu tenho sido zeloso do Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só e procuro tirar a vida. Então, o que aconteceu? A nação se voltou contra Deus, mataram os profetas, tomaram contra, se voltaram para os deuses, e agora o que acontece? Só sobrou eu. Então, qual é uma das interpretações desse texto? Que Elias não estava fugindo porque ele era um covarde, porque ele estava fugindo da raia. Ele estava fugindo porque ele era a única voz, e ele precisava proteger essa voz, porque se mata a voz de Elias, a nação toda vai para o brejo. Amém? Ele era a única voz. Ele disse: só sobrou eu, todos morreram, só tem um aqui que está pregando e que enxerga as coisas e está alertando o povo. E ele foge para Deus, e ele diz para Deus: só sobrou eu. Amém? Tanto é verdade que a resposta de Deus para ele é: não, tem mais 7.000 aqui. Volta, tem 7.000 que tu não sabe onde eles estão, tu não sabe que eles existem. E aí ele tem aquele encontro com Deus, depois do terremoto, o Senhor não estava no fogo, depois do fogo um silêncio tranquilo e suave, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio de novo uma voz: que faz aqui, Elias? E ele diz assim: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor. Graças a Deus, né, por esses homens. Extremo zeloso. Não tem uma vírgula, nem um tio da lei de Deus que você não opera dentro. Amém. Deus falou. E esse, meu irmão, é a definição da verdade. Cristo é a verdade. Você expõe Cristo para as nações. O Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os altares, mataram os seus profetas a espadas, e eu fiquei só e procuro tirar a vida. Então, ele dá a descrição, a mesma resposta para Deus. Eu fiquei sozinho. Aí diz: volta o teu caminho, faz assim, unge fulano de tal, faz assim esse. E aí versículo 18, que era o meu texto dessa manhã. Versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. O profeta de Deus errou por 7.000, meu irmão. Amém.
Ele simplesmente errou. Dizem que a população de Israel, na verdade, naquela época, era mais ou menos 1 milhão de pessoas, ao redor de 1 milhão de pessoas. E a visão, a pressão era tão grande de tudo que ele viu, que ele teve a percepção do que estava acontecendo e diz, todo mundo se foi, só sobro eu. Aí Deus encontra ele e diz assim, ó, o que tu faz aqui? E meu irmão, que bênção é entrar na presença de Deus. Amém? Que bênção é andar com Deus, porque Ele ajusta a tua perspectiva. Deus, no final da instrução que Ele dá, Ele diz assim, Elias, só aproveitando, só para dizer, tem 7.000 pessoas, 7.000. Meu irmão, 7.000. Quando você olha, no primeiro momento você diz, eu estou sozinho nesse negócio. E depois alguém diz, não, tem 7.000 espalhado na estrutura, no tecido da sociedade, que não se dobraram, que eu reservei, eu conservei. Não se dobraram, eles não dobraram o joelho para Baal e nem beijaram. E olha o que ele diz, o conceito do beijo é isso, você declara a tua lealdade, o teu compromisso de servir. Não só, você percebe que existe algo do coração de você se render a uma entidade que não, você coloca para algum lugar que não Deus, e esses profetas foram ao ponto de declarar beijar a mão do rei. Amém. E para Deus era importante ele saber isso. Eu conservei, eu reservei, eu guardei 7.000 que não se corromperam. Então, a minha palavra nessa manhã é tentar, e eu creio que esse é um dos grandes desafios para nós, nesse momento da história, é entender o que Deus está fazendo, entender o coração de Deus, como Deus opera. Qual é a lógica de Deus? Quando Jesus chamou a Pedro, logo depois da ressurreição, ele encontrou os discípulos e ele disse uma coisa para Pedro. Pedro, tu me amas? No meio da pressão. No meio da pressão. A iniquidade vai aumentar, a pressão vai aumentar. Ele tinha, no momento da pressão da situação, negado a Cristo. E aí, Jesus, no final da sua jornada, na véspera de ir adiante, Pedro, tu me amas? E qual é a instrução que Jesus dá para ele? Alimenta, apacenta e nutre o meu rebanho. As minhas ovelhas são aqueles que ouvem a minha voz. Essas são as pessoas que tu tem que nutrir. Nutre, alimenta, fortalece as minhas ovelhas, o remanescente. Então, o que acontece? A pregação do Evangelho e a pregação profética de Isaías nessa situação, ela mirava ela mirava os 7.000 que não se dobraram. Amém? Os 7.000 precisam de força nessa hora. Precisavam de encorajamento, precisavam da força de Deus. E aí como nós temos visto umas pequenas definições, você tem as massas e o remanescente. Ok. E as massas são é a grande maioria do povo, que disse para Jesus, ficou feliz que ele era o Cordeiro de Deus montado num burrico no domingo de Ramos, saudando a Jesus, e alguns dias depois crucifica-o. Amém. Uma massa de manobra. O que caracteriza as massas? São, de alguma maneira, eles foram, por alguma razão, pela maneira como o mundo opera, eles perderam a capacidade de compreender as coisas do reino. Amém? Então, tem duas características que estão em jogo, que lembra, como é que se constrói algo? Pela sabedoria, pela inteligência e pelo conhecimento.
O que nós precisamos nessa hora? Nós precisamos a compreensão, a inteligência dos pensamentos de Deus, a lógica, os caminhos, o acesso às coisas do reino de Deus, como ele funciona. E nós precisamos, em conhecendo os princípios de Deus, agir adequadamente. Então, existem essas duas definições, uma força do teu intelecto e uma força de caráter que sustentam o remanescente. São as duas características. Pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus força e ministra e revela. A Bíblia fala que o reino de Deus, os mistérios do reino de Deus foram dados para você fortalecer. Ou seja, quem é aqueles que dão frutos? São aqueles que compreendem. Amém? E eu vou insistir de novo. Dá-nos, Senhor, o entendimento e a inteligência dos teus mandamentos nessa hora. Amém? Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre os olhos do coração, ilumina o entendimento da nossa vida. Amém? Porque o Deus está procurando que pessoas que entendem o que está acontecendo e que não se dobram. Amém? É a força do caráter das pessoas. O que é o caráter, senão aquelas pessoas que agem em cima da sabedoria que têm diante de Deus. Amém? Amém? E qual é a definição das massas? A definição das massas são aqueles que não têm a força para compreender e não têm a força para resistir e fazer o que é certo. Essa é a definição de massas. Você é facilmente, se adapta. Então, o que acontece que é importante nesses momentos, que às vezes nós podemos dar um tiro no próprio pé, é quando você olha e adapta a mensagem do Evangelho para atender as massas. A única maneira de você atender as massas é baixar o padrão de compreensão das coisas de Deus. Você simplifica, diminui as exigências e diminui a necessidade de agir e ação, de fruto. O que acontece quando você faz isso? São dois efeitos. As massas, por definição, elas já têm um coração endurecido. Elas não vai mudar nada. Amém? Elas não vão mudar nada. E o que acontece? Você anula o remanescente. Porque você não está alimentando e fortalecendo essas pessoas que estão segurando a estrutura de uma sociedade. Amém? Amém? A igreja, o povo de Deus, a igreja, a noiva do Cordeiro, é o que sustenta uma sociedade. Para Isaías captar a atenção e o interesse das massas, ele tem que baixar o padrão. Adaptar os termos da tua mensagem, a fim de que o intelecto e o caráter das massas sejam atendidos. Enquanto isso, quando o remanescente que deu a vida e está dando a vida para resistir em nome do reino de Deus, ouve essa mensagem aguada, ele se volta contra a mensagem, contra o profeta, ele vai adiante. Amém. Como eu disse, o remanescente, os 7.000 que não estão se dobrando, eles têm que ouvir o melhor da igreja nessa hora. Amém? Assim diz o Senhor, esse é o reino de Deus, esse é o certo, esse é o errado, esse é o custo, essa é a vantagem, isso é o que Deus tem. A glória da última casa vai ser maior, amém? As portas do inferno não vão resistir, mas esse é o caminho, anda por ele. Amém? Esse é o caminho, anda por ele. Tem duas coisas, e falando um pouco desse remanescente, que é algo que que ajuda, eu creio que ajuda a gente a perceber algo de como Deus funciona e Deus opera. Quando ele falou para Isaías, ele disse assim, Isaías, tu não percebeu, tu não está entendendo a minha lógica. Tu vai falar algo, mas o povo não vai entender.
eu preciso que tu entenda que tu está direcionando para um povo. Amém? Porque eu tenho um plano. Amém? Eu preciso que esse remanescente seja sólido nessa hora. Então tem duas coisas, por definição de um remanescente das Escrituras. Paulo fala em Romanos sobre esse remanescente que vai surgir, sobre esses discípulos no meio de uma sociedade. Você vê isso em todas as sociedades. Se você for na Ucrânia, em uma igreja, tem aqueles que não se dobram, não se prostram. Se você for na Rússia, se você for na China, se você for na África, se você for em qualquer lugar do planeta, aberto, fechado, qualquer nação, tem alguém que está ali resistindo, firmes na fé, sabendo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se passando por toda a vossa irmandade na terra. Firmes na fé. Então, o que Deus está procurando? Se você quer ver o reino de Deus avançando e a glória de Deus tomando a terra e a igreja nascendo gloriosa, sem manchas, sem rugas, amém? Você não pode alterar o plano de Deus nessa hora. Ele não pode mudar o discurso e é o plano de Deus. Então, Deus está procurando. Isaías, eu tenho uma missão para ti, prega, mas naturalmente tu vai ter a intenção ou vai querer atingir o povo, porque você está vendo a maldade. Amém? Você está enxergando a maldade e você quer atingir o povo. Só que você vai perceber que o povo não quer ouvir, o povo não quer ver, ele não tem capacidade de enxergar e nem tem músculos para praticar. Então eu preciso, a ordem é a seguinte: mira a tua palavra no remanescente. Esse tal de remanescente é um grupo de pessoas que você não consegue enxergar. O profeta não sabia que existia 7.000 pessoas. E nós temos quando nós olhamos para o natural de que está acontecendo, nós temos a tendência de achar, só sobrou nós, a coisa vai, amém, vai ruir. E Deus diz assim, não, só um pouquinho, amém. O que atrasa a obra e a operação de Deus na terra é o profeta ajustar a mensagem pela visão natural que ele tem das coisas. Então tem duas coisas, características de um remanescente. São duas coisas que você sabe e que você pode firmar, só duas coisas. Você sabe que ele existe e que ele vai te achar, amém. É só isso que você tem certeza. Ou seja, Deus afirmou para Isaías, afirma nas Escrituras, ele afirma para Elias. Existe um remanescente que você não sabe que ele existia, mas eu vou te dar chance agora, vou abrir um pouco o jogo, tem 7.000 aí que não se dobraram. Aproveitando, porque ele não precisava ter dito isso. Porque na verdade essa foi a grande ânsia do coração dele, é achar, só sobrou eu, vão me matar, e aí não tem mais negócio. E aí Deus diz assim, e outra coisa, mesmo que isso aconteça, que foi o que Mordecai disse para Esther. Mordecai disse assim, se tu não entrar em cena, todo mundo vai perecer, e Deus de algum lugar vai tirar a solução. Mas Deus vai tirar a solução, porque a última palavra sempre é dele. Agora, entenda que pode ser para esse momento que Deus te levantou. E aí requeria de Esther uma visão de operar na lógica de Deus e agir diante do rei, pondo em risco coisas da sua vida. Amém? Joelhos que não se dobram e lábios que não beijam Baal. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando tocar a trombeta, todo mundo se prostra. Joelhos que não se dobram. Deus abençoe os joelhos da igreja nessa hora. Deus abençoe os joelhos da igreja nessa hora. Amém? Te prostra. E num segundo estágio, beijar e declarar lealdade. Deus abençoe a sua igreja nessa hora. Quando você não dobra os teus joelhos, você tem convicção interior. Amém? Esse é aqueles que compreendem o reino de Deus e dizem assim,
Fique sabendo, ó rei, existe um Deus no céu. Essas pessoas que têm a visão do reino de Deus não vão se dobrar. E aquelas pessoas que, em função de sua fé, agem de acordo. Uma das características desse remanescente é você não sabe quem eles são, você nunca vai saber onde eles estão, quantos eles são, o que eles estão fazendo e o que eles vão fazer. Deus sabe. Nós temos a tendência de olhar para o mundo para os nossos olhos. Deus está sentado no trono, governa e tem a última palavra. Amém? E nós conhecemos em parte, nós precisamos confiar no nosso general e fazer exatamente o que ele nos instrui. Amém? E a instrução divina de Deus sempre foi: atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de fazer exatamente o que eu estou instruindo. Requer confiança em Deus você fazer exatamente o que... Nas piores das situações, você faz o que Deus fala. Amém? Requer confiança em Deus. Então você não sabe. Você não sabe quem eles são. Espalhados no meio dessa sociedade. Joelhos que não se dobram. Línguas e lábios que não beijam. Amém? Esse é o número que vale para Deus. E a função da igreja, uma das funções primordiais da igreja, prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Prega, insta, quer seja oportuno ou não. Prega o evangelho. Amém? 2 Timóteo. Versículo 4. Paulo instruindo ao jovem Timóteo. Timóteo, jovem na fé, começando a atuar. Amém. Pai da fé. Pai espiritual de Timóteo. Paulo diz para ele: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Amém. Palavras fortes. Conjuro-te que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, em tempos favoráveis, em tempos desfavoráveis. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, cumpre o teu ministério, faz o trabalho de evangelista, combate o combate. Daí Paulo descreve a vida: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Ele é um daqueles que diz assim: encontrará a fé na terra. Eu carreguei a minha fé até o final, combati o bom combate. E aí ele diz assim: eu tenho uma coroa sendo reservada. Amém. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Então a instrução de Paulo: no tempo da maldade e do mal, prega o evangelho, corrige, repreende, mantém o padrão da sã doutrina, mantém a pregação pura, mantém a palavra de Deus sem ajustes, sem adaptação, mantém a pregação sólida do evangelho. Porque a maneira como Deus opera, e é interessante como Ele opera, porque aí o pregador ou o profeta, num cenário como ele está no escuro. Amém? Ele está pregando por alguém que ele não sabe quem é. E essa é a dimensão que nós precisamos ajustar e que Deus precisa tocar nossas vidas nos púlpitos. Que
E você não está pregando para uma visão natural, você está pregando para algo que Deus está posicionando. Deus sabe onde está esse remanescente, essa pessoa que não vai se dobrar. E Deus sabe que essa pessoa está clamando pela verdade do Evangelho, pela comida nessa hora. Amém? O remanescente espalhado por toda a estrutura da sociedade, na China, no Japão, você não sabe. E, meus irmãos, uma das coisas que tocou o meu coração é que Deus fez chegar na minha vida, no ano 2022, algo que foi escrito por um homem em 1936. Ele faz chegar a mensagem naquele que está com fome e não se dobra, e diante da situação ele é encorajado, alimentado, sustentado. Mas a maioria das pessoas, e a igreja precisa ajustar o seu foco no sentido, você não pode falar algo no sentido de ter um retorno. Você não pode buscar um amém, você não pode buscar um retorno, um tapinha nas costas, a mensagem foi boa e querer atrair o máximo número possível de pessoas, porque se você está fazendo isso, você está corrompendo a mensagem que Deus tem uma outra direção, Ele tem um outro lugar, Ele tem um outro alvo. Então é como se você sobe no púlpito e pela fé anuncia a palavra de Deus. No mundo espiritual, você joga algo e você não sabe onde vai essa palavra. Amém? Você não faz a mínima ideia onde a palavra de Deus vai. Quando os discípulos de Jesus andaram com Jesus, ele expressava, a vida dele expressava um mundo totalmente diferente da compreensão natural dos discípulos. Primeiro você vê Maria dizendo assim, Jesus dizendo para Maria, dizendo assim, por que vocês estão me procurando aqui? Vocês não sabem que me importa me ocupar com a casa de Deus, com os negócios de Deus na terra? E a Bíblia fala, os pais não entenderam o que ele estava dizendo. Eles não tinham compreensão do que estava acontecendo. Aí você segue adiante e ele pergunta, quem o pessoal diz que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é isso. Amém. Pouca gente sabia o que estava acontecendo. Aí, Pedro se levanta, e tu és o Cristo. Amém. E aí diz, bem-aventurado tu é. Porque o Pai abriu a cortina e te instruiu algo. Lembra o que ele disse para Isaías? Os olhos estão fechados, o entendimento está fechado. Logo depois Pedro diz, não, tu vai na cruz. Não faça isso. Não compreendendo a lógica de Deus. E aí Jesus, em João capítulo 13, ele pega uma toalha para lavar os pés dos discípulos. E esse mesmo Pedro diz, não, jamais tu vai lavar meus pés. Eu disse, se tu não lavar meus pés, tu não tem parte comigo. E aí ele diz algo assim, o que eu faço agora, tu não entende. Compreendê-lo-ás depois. Então, uma das características da lógica que Deus opera é que a palavra de Deus pura e não adulterada e não ajustada, ela precisa ser plantada, porque essa palavra, você não sabe o que ela vai dar de fruto por aí. No momento que você tem uma visão momentânea, imediata, e para atender uma necessidade imediata, você água e alivia e ameniza a palavra de Deus e ela não dá fruto, porque ela deixou de ser a palavra de Deus. E se nós tivermos a compreensão nessa hora, o semeador semeia a palavra de Deus sendo semeada, ela morre no coração dos discípulos. Em algum lugar, amém, bate no teu coração, e ela fica ali, talvez, inerte, amém. Ela fica ali, daqui 2, 3 anos, essa semente, porque tem um coração rendido com fome, essa semente, ela nasce, ela vem até a tua consciência, e você diz assim, eu entendi agora o que
Amém? Essa palavra é como se revelação vem para você. Só que sabe o que acontece? O dinamismo do reino de Deus, essa pessoa que teve essa revelação, ela não sabe de onde veio essa palavra. Muitas vezes. Muitas vezes ela acha que ela teve uma revelação. Ela não sabe de onde veio. Mas é uma palavra que foi pregada em algum lugar. A palavra pura de Deus foi semeada. Você semeia. E essa é a razão, meu irmão, você semeia a palavra de Deus, você semeia a palavra de Deus, você, em tempo, fora de tempo, você fala a verdade sempre. Porque você não sabe em que coração está nascendo essas palavras e o que o efeito vai ter na consciência de alguém e o que o resultado vai dar com esse negócio. Deus sabe. Amém. Deus sabe. Todo mundo conhece a história. Eu não sei se é uma alegoria, ou uma parábola, ou uma... Eu não sei dizer. A do missionário, que estava pregando o evangelho, e Deus mandou pregar numa montanha, para os macacos, os macacos. Ele mandou pregar para os macacos. Ele disse, prega para esses macacos. Tinha uma árvore cheia de macacos, um monte. Eu disse, Deus, eu já fiz muita coisa por ti, pelo reino. Mas pregar para macaco. Prega. Com tudo que tu tem. Meu irmão, com tudo que tu tem, vive o Evangelho, prega o Evangelho, insta, quer ser oportuno ou não, quer ouçam ou não ouçam. Essa não é a nossa função. A nossa função é jogar semente, amém, no ar, porque de alguma maneira Deus tem os seus 7.000 e tantos, que você não faz a mínima ideia, que Ele opera e Ele está operando, que eles precisam ser alimentados pela palavra de Deus. E meu irmão, remanescente só come carne do reino. Amém? Remanescente, ele é nutrido pela verdade, porque para ele não dobrar os joelhos diante de Baal e não beijar com a sua boca, ele precisa de alimento sólido. Amém? E aí esse missionário pregou, e aí Deus falou para ele, agora faz o apelo. Deus, tá bom, né, Deus? Faz o apelo agora. E meu irmão, quando Deus manda fazer uma coisa, faça com tudo que você tem. Sempre o melhor. E a história diz que atrás daquele monte, quando ele fez o apelo, uma tribo começou a vir entregar sua vida para Cristo. Amém. Estava ouvindo a voz da pregação do Evangelho. Que nós, na nossa sabedoria, dizemos, jamais vou fazer isso. E Deus diz assim, vai a Nínive. Não, eu não vou a Nínive. Vai a Nínive, prega o reino de Deus. Quão importante é, num cenário que nós estamos vivendo, onde existe confusão e nós estamos tentando ajustar e adaptar a nossa fé ao cenário que nós estamos vivendo, quão importante é sermos alimentados e ajustados na presença de Deus. O salmista diz, até que eu entrei na presença de Deus e entendi o que está em jogo. E aí você ajusta, amém, o teu coração, e aí você ouve de Deus, quem vai ir por mim nesse cenário? A quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então, essa palavra, a única semente que vai dar fruto no coração das pessoas é a palavra do reino. Amém? A única coisa. Então, uma das coisas mais interessantes que existem nessa figura de você pregar algo em obediência a Deus, independentemente do cenário e sem você ser ajustado pelo cenário que você vive, é que você nunca sabe o que essa semente vai acontecer. É uma das coisas que você não sabe onde essa palavra vai cair.
Em que coração ela vai cair? E o que essa semente vai causar, essa pressão na consciência de algum homem, que vai ajustar o coração dele e vai fazer, essa palavra de Deus vai fazer ele fazer algo que só a eternidade vai saber e vai nos contar. Essa é a beleza dos caminhos de Deus e da lógica de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, sede abundantes na obra do Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor todo o trabalho não é em vão. Essa é a instrução. E diante de cenários que você vê e enxerga e ajusta, o que você faz? Deus quer fortalecer, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus quer fortalecer o nosso entendimento, Deus quer dar luz, Deus quer operar pelo seu Espírito. Essa força que Jó teve no meio do caos, eu enxerguei agora. Amém? Essa é a força da revelação das coisas do reino de Deus, onde o teu intelecto, a tua consciência é acordada para a realidade. A minha Bíblia fala sobre isso, o sangue de Jesus é poderoso, ele lava a nossa consciência, onde você enxerga e tem a capacidade de decidir a coisa e você diz assim, eu entendo agora, amém? Eu estou enxergando. E aí aquele profeta diz, eu profetizo com olhos abertos, eu enxerguei qual é a lógica de Deus agora. Então Deus está operando no nosso coração para que essa semente da palavra de Deus, ela vá e dê fruto e você possa enxergar o que está acontecendo nessa hora, discernir os tempos e aí para agir de acordo. Então você vê uma força intelectual, se eu puder dizer, usando a expressão de Davi, a inteligência dos mandamentos e dos caminhos de Deus, uma força intelectual e uma força de caráter que diz assim, eu não me dobro e eu vou fazer exatamente o que Deus disser. Amém? É isso que Deus está procurando. E isso são características do remanescente. E no devido tempo, na lógica de Deus, na plenitude de tempo, o que aconteceu? O Verbo se fez carne e apareceu entre nós. Onde todo mundo achava que nada ia acontecer, tanto tempo de caos na sociedade, escuridão, nenhuma voz profética, o próprio Deus aparece entre nós. Os melhores dias da igreja estão diante de nós, os melhores dias estão diante de nós. Entre hoje e a volta de Cristo, amém, é os melhores dias da igreja. Então a palavra de Deus para nós, e o alvo do Evangelho sempre vai ser mirando num coração. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa vida pessoal, você senta numa pregação, você senta em algum lugar, você ouve alguma coisa, e anos depois você diz, agora eu entendo o que ele quis dizer. A semente estava ali. O que aconteceu? O teu coração, o coração temente a Deus, que não quer nada mais do que amar a Deus, servir a Ele, viver para Ele. Esse coração é um terreno fértil para as sementes do Evangelho serem pregadas. Essa semente foi plantada, a Bíblia fala, se essa semente não morrer, ela vai descendo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ela desce. Bate no teu coração, pelo Espírito de Deus, na plenitude do tempo. O que ela precisa atender? Essa informação, precisa chegar na tua consciência e dizer assim, Deus, agora eu consigo enxergar por que tu fez isso e por que isso está acontecendo. Eu falo assim, você não sabe de onde veio isso. Alguém fiel pregou o Evangelho em algum lugar desse planeta. O pregador não sabe do fruto e o fruto não sabe de onde veio. É assim que Deus quer que seja. Amém. É assim que é. Um dia nós vamos estar diante do Senhor e nós vamos ver tudo. Tudo o que está acontecendo. Amém. Enquanto isso, confie em Deus e seja abundante na obra do Senhor.
Amém?